Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um trimestre de estudo da Palavra de Deus. É com muita alegria que eu me dirijo a esta classe da EBD, a classe de adultos, para iniciarmos então o estudo deste novo trimestre. Esse trimestre nós vamos estudar o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho que narra a vida e o ministério de Jesus. Os irmãos que estão acompanhando pelo vídeo têm recebido pelo WhatsApp as lições, as passagens bíblicas, e então estão acompanhando todo o conteúdo das lições. Gostaria de incentivar os irmãos e as irmãs a permanecerem firmes no estudo da Palavra de Deus, acompanhando as lições da Escola Bíblica Dominical, mas também agora, uma vez que passou o período mais difícil e mais arriscado da pandemia, aos poucos irmos voltando para a classe que é realizada no templo. Então, eu quero convidar os irmãos e as irmãs que estão ainda acompanhando as lições e cultos pelo vídeo, que experimentem voltar a acompanhar as lições e os cultos presencialmente. Tem sido muito bom. Os irmãos estão voltando, os cultos estão animados, é uma comunhão gostosa e é tão bom estarmos juntos, não é? E na igreja a gente tem a oportunidade de aprofundar mais o estudo que fazemos da Palavra de Deus. E os cultos? Estamos agora em plena campanha de missões mundiais e estamos recebendo informações preciosas. Então, eu quero desafiar você a retornar. Às vezes você pensa, mas talvez eu não possa ficar para a escola bíblica e o culto. Bem, experimente iniciar a volta para participar da escola bíblica às 9 horas. E quem sabe, eu sei, você vai se sentir tão bem novamente que vai acabar ficando para o culto também. Este domingo é culto de ceia. Que maravilha, que bênção é a igreja reunida para celebrar a ceia do Senhor. Então fica aí o nosso convite, o nosso desafio, tá bom? Nós vamos então iniciar o estudo deste domingo. É a lição de número 1. A lição da revista Os Ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos então estudar aquilo que é o início do ministério de Cristo. É o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Então, começando, eu gostaria de chamar os irmãos para uma oração. Senhor, abençoa nossos queridos irmãos e irmãs que nesta manhã estão acompanhando a lição da escola bíblica em suas casas, onde estão. Abençoa o seu entendimento, abençoa, Pai, o seu aprendizado, que nós possamos crescer juntos, aprendendo mais ainda a respeito da vida, do ministério, do ensino, daquilo que foi a obra do Senhor Jesus Cristo entre nós aqui na terra. Abençoa a nossa igreja, nosso pastor. Esteja, ó Pai, com os enfermos, com aqueles que estão de fato impossibilitados de acompanhar os trabalhos presencialmente na igreja. Que o Senhor os fortaleça, ó Pai, que o Senhor esteja presente ao lado deles, confortando, abençoando, consolando, restaurando a sua saúde. Nós colocamos todos em tua presença, pedimos a tua gloriosa bênção, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito especial. Ele é o menor dos evangelhos. Ele é o evangelho que tem características muito especiais. Eu vou aqui iniciar esclarecendo a respeito da identidade de Marcos.
o Evangelho leva o nome de Marcos. Por quê? Porque Marcos foi o homem de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus para colocar por escrito tudo o que ele observou e que foi testemunhado a respeito da vinda de Jesus ao mundo. Então, Marcos foi um privilegiado. Marcos foi um homem abençoado. Marcos desfrutou desse privilégio de poder se inteirar completamente a respeito da vinda de Jesus e de tudo quanto ele fez e por onde ele andou e como ele ensinou, o seu sofrimento, por fim, a sua ressurreição e ascensão. Marcos é um personagem singular. Olha, ele foi muito conhecido dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, sua família era uma família integrada, a igreja reunia em sua casa, não é? Mas há um fato curioso a respeito de Marcos que os estudiosos destacam. O Evangelho de Marcos tem uma situação narrada pelo próprio Marcos no capítulo 14 que é tão interessante. Ali nos conta o Evangelho que por ocasião da prisão de Jesus, quando os soldados chegaram e abafaram e tomaram Jesus e o amarraram e começaram a olhar em volta para identificar algum discípulo que estivesse com ele, para prendê-los também. Então, diz o texto no capítulo 14 que seguia Jesus um jovem. E este jovem estava coberto porque era noite. Jesus foi preso à noite e todo o processo de julgamento aconteceu a partir daquela noite, quando no Getsemane ele foi preso. Então, aquele jovem estava nas mediações, observando, curioso, e ele estava unicamente enrolado em um lençol. E quando os soldados o viram, quiseram também prendê-lo, porque imaginavam que ele também fosse discípulo de Jesus. Ele estava tão atento, estava acompanhando. E quando os soldados tentaram prendê-lo e lançaram mão nas suas vestes, diz o texto que ele então, largando o lençol, fugiu desnudo. Olha que cena, não é? Que cena singular, que cena interessante. Quem era esse jovem? Afinal de contas, é um versículo que está aqui, aliás, 2 versículos, já no final do Evangelho, que não tem relação alguma com o ministério terreno de Jesus. Parece que foi colocado ali intencionalmente. E então, os intérpretes, eles suspeitam que este jovenzinho era, na verdade, o autor do Evangelho, fazendo referência a um episódio que cruzou o seu destino com o de Jesus, que fez dele participante do mesmo cenário em que Jesus estava. E num momento decisivo, que foi a prisão de Jesus. Então os intérpretes acreditam que este jovem é, na verdade, João Marcos. Não é interessante? Ora, então aqui a história desse evangelista começa. E ele então é identificado no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 12, como sendo filho de Maria. Ora, são tantas Marias no Novo Testamento, não é? Mas esta Maria, de forma especial, ela era uma mulher de destaque. E ela residia em Jerusalém. E a casa dela, ela ofertou para que tanto Jesus
quando depois os discípulos, especialmente a igreja, ali se reunisse, ali pudesse ouvir a palavra, ali pudesse orar, cultuar, celebrar a ceia. E então, Maria é o nome da mãe de João Marcos. Mas ele também tem uma relação direta com Barnabé. Barnabé foi o companheiro de viagens do apóstolo Paulo, o primeiro. Fizeram a primeira viagem juntos. E foi ele quem foi buscar Saulo, não é? Lá na sua terra para trazê-lo, porque viu que ele era útil para o ministério. E ele então quis que Saulo ou Paulo fosse um dos mestres na igreja. Isso porque Paulo, como os irmãos e as irmãs sabem, ele era formado no nível mais alto da educação judaica. Ele era um doutor da lei. Provavelmente, antes de se converter, ele era membro do Sinédrio. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais importantes, passou para a história, um dos mais importantes e mais requisitados ali em Jerusalém. Então Paulo diz que ele era sobrinho ou primo de Barnabé. E Pedro, o apóstolo, chama ele de filho. Não, ele não era filho biológico de Pedro. Mas Pedro o considerava filho ministerial. Pedro o amava. Pedro tinha por ele o maior carinho. Ele provavelmente era um dos discípulos o mais jovem de todos. Dos apóstolos, a gente considera que João era o mais jovem. Mas daqueles discípulos na igreja primitiva, João Marcos era um dos mais jovens. Ele foi ajudante de Paulo e Barnabé na primeira viagem, mas por causa da tenra idade, chegando um momento difícil, ele desistiu e retornou. Então, aquilo foi, inclusive, causa de discussão entre Paulo e Barnabé, porque Paulo achava que João Marcos não estava preparado para a dureza das viagens missionárias, e eles se dividiram. E Barnabé acreditou em João Marcos e o colocou debaixo de sua proteção. Então, mais tarde, Paulo vai reconhecer o valor de João Marcos. Ele vai, por exemplo, dizer que João Marcos lhe era muito útil. Então ele pede a Timóteo que traga João Marcos para ficar com ele. Ele queria estar na companhia de João Marcos, ele precisava de João Marcos. Ele já estava idoso, ele já não enxergava bem, ele estava com dificuldades para ler, não lia mais. Então, João Marcos era muito útil, João Marcos era educado, João Marcos era instruído, e João Marcos poderia ler para ele, e ele podia compartilhar com João Marcos. Isso está em 2 Timóteo 4,11. Então ele tornou-se um cooperador do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve a sua carta a Filemon para reapresentar Onésimo, Paulo vai dizer para Filemon: olha, Marcos é meu companheiro e cooperador na pregação do evangelho. Então ele tornou-se um elo. Ele se tornou aquele irmão que foi o elo de união entre Paulo, Barnabé e Pedro. As três maiores expressões de missões no evangelho, no cristianismo primitivo. Então, João Marcos era uma pessoa especial. A tradição diz que ele era um fiel ajudante de Pedro. Então, ele aprendeu tudo inicialmente com Pedro. Ele fazia com Pedro as peregrinações. Então, ele se familiarizou com toda a vida e o ensino de Jesus, porque ele, por ser muito jovem, imagino eu que ele conheceu mais a respeito de Jesus quando Jesus veio a Jerusalém, e Jesus veio a Jerusalém por uma temporada maior só quando ele estava já na semana, na véspera da sua condenação. E naquela semana,
a família de João Marcos teve certamente uma relação mais direta com o Senhor Jesus. Mas então, este jovem, ele se desenvolve na vida cristã. Ele se desenvolve no ensino, na pregação, na visão missionária. Ele cresce espiritualmente, ele amadurece e ele se torna uma pessoa, digamos, insubstituível quase naquele período de missões primitivas, tanto para Pedro quanto para o apóstolo Paulo. E ele, então, por fim, ele escreve aquilo que ele aprendeu a respeito do ministério de Cristo. E ele faz isso de uma forma, assim, especial. Ele não é como os outros evangelistas, que tem um evangelho longo, como o de Mateus, 28 capítulos, ou Lucas, muito detalhista, pesquisou, visitou, ele investigou, ele entrevistou pessoas, ele fez um trabalho científico para escrever o seu evangelho de Lucas. E João, que era tão apaixonado por Jesus que ele diz: olha, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez e ensinou, os livros do mundo não caberiam. Então, Marcos, ele tomou uma decisão ao apresentar o ministério terreno de Jesus. Ele quis apresentar uma história que fosse, assim, um tipo de história com precisão. A história de Cristo foi contada por Marcos com precisão. Eu diria a precisão de um relógio. Aliás, se nós imaginarmos a figura do relógio e o tempo que o relógio conta, podemos dizer que Marcos pensou num tipo de cronômetro, onde o cronômetro foi acionado e contou o tempo de forma precisa e foi então interrompido quando Jesus terminou o seu ministério e ascendeu aos céus novamente. Então, entre o seu início de ministério, o batismo, portanto, e a sua ressurreição e ascensão, nós temos um tempo que Marcos tratou como um tempo preciso, um tempo cronometrado. E ele então tinha que, nesse tempo, relatar o maior número de fatos que pudesse. Ele queria uma narração da vida de Jesus que fosse cheia, completa e que mostrasse realmente toda a agilidade de Jesus, toda a urgência da mensagem, todos os movimentos de Jesus aqui neste mundo. E ele fez isso. O evangelho, vamos dizer que o evangelho de Jesus é o evangelho do movimento. Então, a partir do batismo, indo até o sacrifício na cruz e encerrando com a ressurreição e ascensão, nós temos então aí esses 16 capítulos do Evangelho de Marcos. É o mais curto dos evangelhos e mais acelerado dos 4 evangelhos. Marcos é cheio das peregrinações, dos embates com os fariseus e escribas. Ele narra de forma simples e direta as parábolas enigmáticas de Jesus. Ele registra com precisão as ações, as curas, os momentos de oração, o ensino, a pregação, tudo a um ritmo de alguém que tem pressa, de alguém que sabe o tempo que tem pela frente, porque o seu tempo estava determinado desde a eternidade. E Marcos conseguiu captar isso. Marcos conseguiu dar, de fato, a imagem desse ministério de Jesus que tem começo, que tem fim e que tem um tempo a ser cumprido. Marcos apresenta, então, uma cristologia, que é a doutrina da encarnação de Cristo, na forma de ação, na forma da compaixão de Jesus, nas peregrinações de Jesus por todas as terras ali da Galileia,
circunvizinha do mar da Galileia, as terras de Tiro e Sidom, a Judéia, as margens do Jordão e Jerusalém. Então, é um ministério de libertação, é um ministério da sua paixão, a semana da paixão, que estamos aí agora já chegando próximo dela, não é? É a sua ressurreição precisa. É a sua missão, a missão da redenção. Então, este é o conjunto de fatos que Marcos então reúne e relata para nós. O primeiro capítulo nos dá breves resumos da obra inicial deste período messiânico. Então, este primeiro capítulo, os irmãos vão perceber que ele tem frases rápidas, resumidas, que mostram esse início glorioso do ministério de Jesus. Então, ele vai falar da obra de João Batista, e aqui a gente vê que quando ele começa o evangelho, ele diz que isto é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio aqui significa, aqui começa, e lá no capítulo 16, é como se ele estivesse dizendo, aqui termina o ministério terreno. Então, ele vai para o relato diretamente. Ele não vai falar da infância de Jesus, ele não vai falar de quem são os pais de Jesus. Ele entra no ministério. Ele entra na messianidade de Jesus diretamente. E o precursor desta messianidade é João Batista. Então, ele vai fazer um relato de João Batista e como João Batista foi prenunciado por Isaías e como João Batista era como o Elias do Novo Testamento, né? Aquele profeta de Israel, o profeta que vem para desafiar, para denunciar. Então ele vem clamando como alguém que clama no deserto. E ele descreve então até as vestimentas de João Batista, para destacar o papel principal de João Batista, que era o de anunciar a Cristo. O papel de João Batista era chegar impactando para apontar e anunciar a chegada, ou seja, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, após João Batista realizar a sua obra, ele é preso e depois morto. Encerrou a obra de João Batista. E aí, então, Marcos passa a falar de Jesus. Então, após o Batista, João o Batista, desponta o Filho de Deus, o Cristo de Deus. E no versículo 14, ele vai dizer que após, então, João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido. Ou seja, o cronômetro foi disparado. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta foi a pregação de Jesus, a síntese da pregação de Jesus. Por onde Jesus ia? Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Pois bem, então agora, o que o nosso bom João Marcos vai fazer é marcar, então, estas etapas, peregrinações, ações, esse ministério de Jesus de visitar cada lugar, de curar enfermidades, de enfrentar os demônios, de enfrentar as oposições e perseguições dos fariseus, dos escribas e da liderança que não queria o seu ministério. Então Jesus inicia. Como que inicia? Marcos vai dizer o seguinte, ele inicia chamando discípulos. Jesus tem um projeto, um plano de ministério. E ele inicia chamando discípulos que depois ele vai nomear como os seus apóstolos. Feito esse trabalho, ele então deslancha no seu ministério pela Galileia. Então Jesus, ele prega por toda a região, por toda a extensão da terra de Israel. Desde a Galileia ao norte, limites da Síria, lá em Tiro, Sidom, a leste, lá em Decápolis, para além do Jordão, nas margens do Jordão, em Samaria, pela Judéia
e conclui o seu ministério em Jerusalém. Ok. Então, o primeiro local de ministério do Senhor Jesus e sua residência temporária foi Cafarnaum, a cidade que foi construída ao lado do lago da Galileia, ou Mar da Galileia. Aquele lago de águas doces, rico em peixes, clima maravilhoso, lugar, enfim, que as multidões, para onde as multidões iam, o clima, a vegetação, os ares dali, tudo uma maravilha, não é? Então Jesus fixa a sua residência primeiramente em Cafarnaum. Mas antes disso, Marcos vai falar sinteticamente do que fez João Batista para Jesus. João Batista batiza Jesus. E ao sair das águas, o Espírito Santo vem sobre Jesus na forma de uma pomba. E ali a voz do Pai se manifesta. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, depois do batismo, João Marcos diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas ali os anjos o serviam. Então, ele não entra em muitos detalhes desta tentação, isto Mateus vai fazer, e ele então já passa agora imediatamente então para a sequência do ministério de Jesus. Então aprendemos aqui a respeito do autor, a respeito da composição desse evangelho, a respeito da forma como ele foi escrito e, especialmente, essa ideia do tempo, o tempo que circunscreve a era messiânica. O momento do início da era messiânica, que é o batismo de Jesus, e o fim da era messiânica, que é a ascensão de Jesus. E neste contexto, neste conjunto de fatos, de ensinos, Jesus se manifesta como Filho de Deus. Este glorioso Filho de Deus que veio e deu a sua vida em nosso lugar, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Sigamos então no aprendizado a respeito da vida de Jesus com este jovem, né? O João Marcos, que ao produzir o evangelho já estava numa idade bem madura, seguro de si, bem instruído em todas as coisas, e ele é então um evangelista que tem dado à humanidade este relato primoroso, gostoso de ler, edificante e rigoroso da vida do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos todos e todas, então, a este novo trimestre, para estudarmos tudo o que foi a vida de Jesus, os seus ensinos e tudo de glorioso que ele nos revelou. Tenham todos um bom dia, Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo domingo. Amém.